Meus irmãos, graça e pai, Diário de Zaquiel, Deus tem uma palavra para o seu coração, que fica na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo de número 26, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Meus irmãos, uma palavra de grande importância para todos aqueles que carregam a cruz de Cristo, que diz a respeito à Santa Ceia do Senhor. A Bíblia, ela vai nos relatar que Paulo ele vai escrever essa carta, a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, quando Paulo estava durante a sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso. Paulo vai escrever a primeira epístola à igreja coríntia focando em um problema que os irmãos em Corinto estavam passando para celebrar a ceia do Senhor. Paulo está instruindo a igreja que a ceia não era apenas uma refeição, mas sim um memorial da morte de Cristo. Os membros da igreja em Corinto estavam transformando a ceia do Senhor em uma refeição comum, aonde a Santa Ceia estava perdendo o seu significado espiritual. Paulo vai lembrar que a Santa Ceia era apenas para nos trazer a memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Santa Ceia nos traz e nos anuncia também a volta de Jesus. Paulo está instruindo a igreja, os membros da igreja em Corinto, a não ceiar indignamente, comer e beber sem discernir o corpo do Senhor é considerado pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. O que é indignamente? Não é apenas uma questão de ter pecado, mas principalmente de não se relacionar adequadamente com os irmãos na fé. Então, eles estavam tendo muita divergência dentro da igreja em Corinto. E Paulo vai ver o problema dentro da igreja e vai escrever esta carta, instruindo o povo a maneira que eles deveriam ceiar para se lembrar do sacrifício de Jesus. Então, se você for, se seu irmão errar contra você, vai lá você e peça perdão e participe da ceia do Senhor. E que a Santa Ceia nos traz a necessidade de autoexame. Antes de comer e beber, a pessoa deve se examinar a si mesma e a sua consciência, como a pessoa está vivendo, como está a sua comunhão com os seus irmãos na fé, como a sua vida está diante de Deus. Paulo ele vai nos instruir, no seu versículo 33 desse texto que eu li. Paulo queria que a igreja estivesse em comunhão, como uma igreja fraternal. A união do corpo de Cristo. Paulo ele vai instruir na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16 e 17, que diz assim: Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17. Porque nós sendo muitos somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Paulo está falando de unidade, comunhão, união com o seu próximo, união com seus irmãos na fé. Paulo estava instruindo a igreja como ceiar da maneira correta. Quero trazer a importância da ceia do Senhor a um ato de fé e obediência a Jesus e nos traz a memória do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. A Santa Ceia, Jesus instituiu a ceia como mandamento para todos que carregam a cruz de Cristo. Lucas ele vai relatar no seu capítulo 22, versículo de número 19. Jesus disse: Façam isso em memória de mim. Toda vez que você ceiar, você traz à memória o preço que foi pago na cruz do Calvário. Entenda que para você ceiar da maneira correta
instruindo pela palavra, do jeito que Jesus deixou para todos aqueles que seguem o seu caminho. Temos primeiramente ceiar em comunhão e segundo, nos examinar como está a nossa vida, se nós estamos vivendo da maneira correta, se nós estamos vivendo da maneira correta diante de Deus, para não ceiar indignamente, ferindo o corpo de Cristo. Irmãos, eu trouxe essa palavra para deixar mais claro aos irmãos. Se você gostou, curte, compartilha e ativa o sininho